passado um pouco disso, né? Em 2014, 15, os gestores eram unânimes, assim, não tenho empresas estatais na minha carteira, é horroroso, só destrói valor. E aí depois chegou 2017, 18, 19, e falou assim, não, o que dá valor na minha carteira são empresas estatais, estão se recuperando, enfim. Será que a gente pode estar voltando a 2014, 15? E segundo, como é que vocês fazem, assim, por exemplo, vocês evitam, vocês não têm nenhuma estatal, assim, você tem um screening ali, um filtro que fala assim, não entra nenhuma estatal, como é que é essa decisão, né? Porque provavelmente tem muito gestor hoje pensando também em fazer esse filtro aí, né? Assim, olhar para 2014, 15, será que vamos voltar para trás, assim, não vamos mais ter estatal na carteira? Como é que vocês fazem essa gestão aí no Inter? Legal, Marco, ótimo ponto, essa ótima pergunta. A gente, de fato, evita ao máximo aí estatais. A gente hoje tem uma participação muito pequena das carteiras aqui de renda variável em Sanepar, né? E a gente até viu uma questão também de governança com a agência reguladora aí, mais ou menos um mês atrás, que acabou impactando o ativo, mas, de fato, a nossa pegada aqui, vamos falar, né, ou esse screening, como você disse, é de realmente evitar esse tipo de risco, apesar de que as ingerências, vamos falar, políticas, elas diminuíram aí nos últimos anos, mas é um risco que ele é inerente, né, a esse tipo de empresa. Então, acho que todo investidor que cogita ter essas empresas na sua carteira, eles têm que realmente tentar balancear esse risco-retorno, né, que a gente chama. Então, assim, eventualmente você pode ter um retorno muito bom em determinado ativo, mas um risco grande. Então, do nosso lado aqui, Marco, a gente tenta sempre ser muito cauteloso com os downside risks, né, que a gente chama, com os riscos de queda e o que pode nos fazer machucar. E aí eu trago até aqui uma frase do Charlie Munger, né, que é o sócio lá do Buffett, que eu acho que o Buffett todo mundo conhece, e o Munger é um pouco mais desconhecido, mas ele tem uma frase muito interessante que a gente costuma utilizar para nos guiar um pouco aqui nessas tomadas de decisão que você falou, que é a seguinte: ele fala assim, eu só quero saber o lugar onde eu vou morrer para eu nunca ter que ir lá, né? Então, assim, a gente evita alguns investimentos que possam realmente nos machucar, que possam fazer com que a gente perca dinheiro ao longo do tempo. Então, eu só pontuaria isso para o investidor ficar antenado aí, e do nosso lado, de novo, a gente evitar ao máximo esse tipo de exposição e esse tipo de risco. Uhum. Mas falando assim da gestão também, me corrija se eu estiver errado, eu conheço pouco da gestão aí do time. Mas, por exemplo, você acha que seria o inverso o caso hoje, por exemplo, vamos ganhar dinheiro com a baixa, com o risco dessas ações? Você, por exemplo, não sei se você tomou essa decisão, mas, por exemplo, entrar vendido, shortear, ou seja, apostar em quedas maiores ainda, tanto da Petrobras como de outras estatais nesse momento. Vocês pensam dessa forma, em termos de gestão, ou seja, você acredita realmente que pode ter quedas adicionais tanto da Petro como de outras companhias? Então, a gente opera só comprado mesmo, é um long only, então a gente não fica shorteado, mas assim, eu acho que é muito difícil de ter essa resposta, né? Assim, quais serão os desdobramentos agora, e aí falando especificamente da questão política, né? Que qualquer temperatura, né, em Brasília, se isso vai piorar, né, ou se realmente o governo vai retroceder e ver que realmente os estragos que estão sendo feitos aí nos mercados o convencerá, né, de que realmente uma ingerência política não é uma coisa saudável e positiva. Então, de novo, eu acho difícil de te dar essa resposta se ela vai continuar caindo ou não. A gente, em algumas empresas, Marco, que a gente é sócio e aí que não são estatais, tá? A gente aproveita estes momentos para comprar. Se não tem realmente nenhuma relação com o fundamento da empresa, né? A gente tenta aproveitar esses momentos aí, vamos chamar de liquidação, para comprar mais. Mas eu diria que realmente a gente precisa ficar muito atento nessa questão política, porque podem vir desdobramentos aí
um pouco mais sérios no mercado, mas eu não tenho essa resposta agora. O Rafael, deixa eu só fazer uma última pergunta aqui, eu já passo a bola para a Paula, mas pegando todo esse contexto, né, eu queria entrar um pouco bem no dia a dia da gestão de vocês, né? Vocês fizeram, por exemplo, alguma reunião extraordinária na sexta-feira, no sábado, no final de semana, no começo dessa semana, né, dessa segunda-feira? Vocês acham, por exemplo, que tem que tomar alguma atitude em termos de gestão, por exemplo, aumentar o caixa, enfim, fazer alguma proteção? Como é que foi o clima aí em termos dos bastidores de quinta-feira à noite para cá, né? Como é que foram as reações na gestão internamente? Legal, ótimo ponto. Assim, a gente desde esse episódio, então, desde sexta aí, mais especificamente, a gente tem conversado bastante durante o final de semana, toda a equipe trocando algumas ideias sobre possíveis movimentações, mas só agora, obviamente, com a abertura dos mercados que a gente tem visto aí os impactos, né? A nossa posição, Marco, assim, a gente já tinha um caixa relativamente alto para o mercado que a gente estava vivendo, vamos falar assim, até antes este episódio, e uma concentração em empresas menos expostas, então, a esses riscos políticos, né? Empresas que a gente realmente conhece ali muito mais no micro. E quando é assim, e de novo, só ponderando que a gente ainda não sabe exatamente quais serão os desdobramentos políticos na sua totalidade, porque isso é vivido dia a dia, mas assim, se realmente a gente não tem um risco muito maior em termos exógenos, macro, falando para as teses que a gente é sócio, a gente vai aumentar. Então, provavelmente, alguns ativos que a gente já tem na carteira aqui, a gente tende a aumentar, né? Então, a própria Vale, que a Paula tinha perguntado, né, empresa que tem aí sua receita, né, dolarizada, né, o minério, de novo, muito alto, o dólar, inclusive, subindo neste episódio de hoje. Então, assim, a gente não vê um risco político para a empresa nesse sentido, né? Eu acho que isso não vai afetar a geração de caixa dela especificamente, tá? Pegando um exemplo aqui, Marco. Então, a gente pensa muito dessa maneira, em termos micro, né, como que cada empresa vai reagir, quais são os cenários possíveis aí frente a este novo risco, ou a materialização deste risco, né, que, na minha opinião, ele já existia, e como, então, que a gente age frente a isso, tá? Então, provavelmente, em alguns ativos a gente vai aumentar, sim, e proteções, neste momento, o caixa a gente já estava protegido, parte do fundo das carteiras aqui, mas proteções específicas aqui a gente tem achado um pouco caras, então a gente não está vendo nada barato. Então, nesse momento, então, agora ainda mais, vai ficar ainda mais difícil nesse sentido, né? Mas a gente tenta se proteger de novo com empresas menos expostas a esse tipo de risco, com um caixa sempre nos protegendo de alguma maneira e eventualmente com algumas proteções aí, que não é o caso agora no fundo, tá? Ô, Rafael, eu só queria dar um giro rápido, eu tenho mais perguntas para você, mas são agora 12:05, eu só vou dar um giro, dar uma atualizada.